Bom Deus, estamos aqui nessa noite, uma noite de oração, colocando-nos diante da Tua presença, levantando as nossas mãos, abrindo o nosso coração para que a Tua palavra possa entrar e transformar a nossa vida. Obrigado por ter nos trazido aqui nessa noite, obrigado para aqueles que estão conosco pela internet. E fale ao nosso coração agora através da Tua palavra, o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, tudo bem com você? Que bom a gente poder estar junto. Aqui de trás vi os grupinhos se reunindo em oração, a gente se reuniu aqui também. O culto de quarta, ele dá essa oportunidade para a gente poder estar junto, conversar um pouquinho, orar uns pelos outros e se sentir mais família. Cumprimento você que está pela internet também, que Deus abençoe você onde quer que você esteja. E hoje à noite, a gente vai aprender um pouco mais sobre um livro da Bíblia, uma história que a gente não conta muito, não fala muito, talvez alguns de vocês não conheçam. É um livro bem pequenininho, mas que Deus ele falou bastante ao meu coração através da leitura desse livro algumas semanas atrás. Eu gostaria de compartilhar algumas dessas descobertas com vocês. E com certeza, assim como Deus falou comigo, Ele vai falar com você nessa noite também. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Miqueias. A Bíblia tem alguns profetas, na verdade muitos, né? Livro de Miqueias, no finalzinho ali do Antigo Testamento. E ela tem grandes profetas que falaram muitas coisas, que foram marcantes, e alguns profetas que marcaram também, mas que na Bíblia eles têm livros às vezes menores, mas nem por isso são menos expressivos. E Miqueias é um desses. A história de Miqueias não é uma história que a gente ouve quando é criança. É muito difícil você ver uma criança dizendo, não, quando chegar no céu eu quero conhecer Miqueias. Porque a gente não fala e não conhece muito a história desse homem. Mas Deus usou esse profeta num momento muito delicado da vida do povo de Israel. E a gente vai nessa noite estudar um pouquinho mais, entender um pouco mais quem foi esse homem, que momento ele viveu, e algumas pérolas que ele compartilha conosco no livro de Miqueias. E o objetivo é encorajar você a estudar mais, a sair daqui, quem sabe amanhã, depois de amanhã. É um livro pequeno, apenas 7 capítulos, ler, estudar, e com certeza Deus vai falar com você através do livro de Miqueias. O livro de Miqueias, o próprio nome de Miqueias já diz muito para a gente. Miqueias significa quem é como Deus. Na verdade é uma pergunta. Quando as pessoas falavam o nome de Miqueias, e o próprio nome de Miqueias já era uma pregação. Quem é como Deus? Quem é como Deus? Olhavam para Miqueias e se lembravam, quem é como Deus? Nos tempos bíblicos, o nome ele trazia, ele era carregado de muito significado. Quando um pai dava um nome para o filho, não era apenas por ter achado bonito, apenas para homenagear alguém. Esse nome ele tinha um significado. E esse nome, muito daquilo que aquela criança vivia e se tornava, era também estimulado pelo nome. E o próprio nome de Miqueias já fala muito sobre a pregação dele. Quem é como Deus? Quem é como Deus? Você vai entender um pouquinho ao longo dessa mensagem o próprio porquê do nome de Miqueias. Miqueias, ele é um profeta do campo. Ele é um homem que veio do campo, diferentemente de Isaías. Isaías, se você ler o livro de Isaías, ele prega nas cidades, aquele homem que, sabe, fala para o povo da cidade. Miqueias também, mas ele veio de uma família mais simples, veio do campo, e ele era muito talentoso. O livro dele foi um livro muito bem escrito, um livro muito rico, um livro muito interessante. E ele viveu no período de 3 reis de Israel. Se você vê no capítulo 1, no verso 1, e eu convido você a conferir na sua Bíblia, você que está em casa também, Miqueias capítulo 1, verso 1 diz assim: Palavra do Senhor que veio em visão a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. No comecinho a gente já vê de onde veio essa mensagem. Pastor, de onde vem tudo que está escrito no livro de Miqueias? Toda essa mensagem, no capítulo 1 diz, é palavra do Senhor. Os versículos que a gente vai ler aqui nessa noite não são palavras apenas de Miqueias, o pastor está lendo, são palavras do Senhor. E isso traz autoridade. Essas palavras e o que ele escreveu aqui em Miqueias, ele recebeu uma visão. E essa visão ela aconteceu em vários momentos. E ele viveu no período de 3 reis de Israel. O nome dele está aqui, a gente leu no verso 1, o rei Jotão, o rei Acás e o rei Ezequias. Todos eles tiveram estilos de reinado muito diferentes.
O rei Acás, primeiro que é citado, ele reinou mais ou menos 18 anos. E ele foi um rei que não foi muito bom. Pra você ter ideia, o rei Acás, ele começou a tentar levar o povo de volta ao Senhor. Até tem um versinho que eu separei, que diz que ele subiu ao trono quando ele tinha 20 anos de idade, ou seja, começou a reinar muito novo, está lá em 2 Reis. Ele se distinguiu por sua idolatria e desprezo ao verdadeiro Deus. Ele era muito idólatra, muito idólatra. E muitas profecias, inclusive de Isaías, que viveu no mesmo tempo de Miqueias, acusaram esse rei, falaram contra esse rei Acás que ele foi um rei muito mau. Para você ter ideia, ele colocou deuses sírios, deuses falsos, dentro da cidade de Jerusalém. Ele teve vários problemas, como tentar fazer acordos com povos que Deus não aprovava, e várias coisas. Foi um rei terrível. E aí, na sequência dele, depois dos 18 anos que ele reinou, veio um outro rei que reinou durante 20 anos, que foi o rei Acás. Na verdade, o primeiro rei foi Jotão, que ele foi um rei que esteve ao lado de Deus, mais ou menos, mas nem tanto. Veio Acás terrível. E depois veio Ezequias, filho de Acás, que, segundo os profetas, foi o rei que tentou resgatar tudo aquilo que tinha sido perdido. Então, Miqueias, ele teve que pregar num momento muito difícil. Você ser um profeta de Deus, na época em que o rei acredita em Deus, sabe, é fácil. Na verdade é gostoso, você profetiza, você é reconhecido. Agora, você ser um profeta de Deus, no momento em que o rei é mau, em que os deuses valorizados são deuses falsos, você é mandado por Deus para dizer para todo mundo que está tudo errado, você tem uma pregação impopular, é muito difícil. Miqueias viveu tudo isso. Ele pregou em momentos em que o rei era mau, pregou em momentos que o rei era bom, em momentos em que o povo estava indo para os caminhos de Deus e em momentos que o povo estava longe dos caminhos de Deus. E o livro de Miqueias, ele traz muito disso também. Esse livro foi escrito na época em que a Síria era um império dominante, era como se fosse os Estados Unidos daquela época. E eles temiam muito a Síria. A Síria, ela tinha um exército pago, um exército contratado, tinha muitos homens. E o próprio povo de Jerusalém estava ali naquele medo da Síria. Será que ela vai invadir a gente? Então pensa esse clima. Reis levando o povo para longe do caminho de Deus, o povo sendo ameaçado por um governo opressor, o governo da Síria querendo invadir, o próprio rei no meio dividido. Sabe aquela situação em que não estava legal para o governo? E aí a gente vê a mensagem de Miqueias. E a gente já começa a entender um pouquinho que os tempos de Miqueias, com certeza, se assemelham muito com os nossos tempos também. A gente liga a televisão, não é muito diferente. Vemos governantes, dificuldades que o nosso país enfrenta. Olhamos e vemos o quanto o mundo hoje valoriza outros deuses com D minúsculos. E, sem dúvida, a mensagem de Miqueias para aqueles dias é para nós também. Mas, pastor, o que te marcou no livro de Miqueias? O que tem de interessante? São 7 capítulos muito lindos. E eu quero destacar nessa noite 5 versos, 5 pedacinhos desse livro que marcaram e que Deus falou ao meu coração. O primeiro deles está lá no capítulo 4, no verso 3. Miqueias, capítulo 4, versículo 3. Abre aí sua Bíblia e a gente vai ler junto. Miqueias, capítulo 4, verso 3. Olha que bonito esse verso. No meio da dificuldade que o povo de Deus passava, Deus falou através de Miqueias essas palavras. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. E não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Gente, que verso bonito, que verso bonito.
Ele já começa dizendo, olha, o Senhor julgará os povos, o Senhor corrigirá as nações. E aqui fala muito para a nossa realidade hoje também. Muitas vezes a gente vê, poxa, mas tanta coisa errada, tanto problema, parece que o mal prospera, pessoas roubam milhões, bilhões e se safam, e às vezes pessoas justas sofrendo. O que está acontecendo? O juízo do mundo pervertido. E a gente vê a palavra de Deus dizendo que o Senhor julgará. Deus julgará, no final das contas, Deus vai julgar os povos, vai corrigir as nações poderosas. E aqui eu acho muito bonito, diz que as suas espadas se transformarão em relhas de arados. Ou seja, em vez de espada, em vez de guerra, eles vão ter instrumentos de trabalho. Em vez de lanças, eles terão podadeiras para aquele instrumento de podar. E ele diz, nenhuma nação se levantará contra outra nação e nem aprenderão mais guerra. Essa é uma profecia, irmãos, que se cumpriu no tempo de Israel, mas que se aplica aos nossos dias também. Jesus Cristo, ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai julgar esse mundo que nós vivemos. Esse mundo de guerra, esse mundo que, embora nós experimentemos alguns períodos de paz, uma paz relativa, mas a gente vive em guerra. Nosso país não está em guerra declarada, mas você sai de casa olhando para os lados, preocupado com alguém que possa assaltar você. A gente trabalha em locais com pessoas que muitas vezes tentam puxar o nosso tapete. A gente conversa diariamente com pessoas que muitas vezes não seguem a Deus e tentam fazer o mal para nós. Indiretamente nós vivemos uma constante guerra. Mas a Bíblia diz que um dia a guerra deixará de existir. Um dia não vai haver mais espadas, um dia não vai haver mais lanças, nenhuma nação vai se levantar contra a outra, ninguém vai se levantar contra o outro, não vai haver mais injustiça. E eu acho legal o verso 4, vão se sentar cada um debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira, cada um vai deitar na sua rede, cada um vai sentar ali na sua cadeira na frente de casa. E não é porque o profeta está dizendo, diz aqui, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Quem está prometendo isso? Não sou eu, não é ninguém, é o Senhor dos Exércitos, o próprio Deus. Sabe, a gente pode esperar por esses dias de paz. A gente pode sonhar com esses dias, porque essa profecia foi feita e ela vai se cumprir. E aqui no verso 5, diz o que fazer para ver essa promessa se cumprir. Diz, todos os povos andam cada um em nome do seu Deus. Eu acho legal, Deus aqui com D minúsculo, né? Tantos deuses que a gente vê aí hoje, riqueza, egoísmo, tantas pessoas valorizam tantas coisas, e ele diz, cada um anda valorizando o que acha que é importante. Mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor nosso Deus, para todos sempre. Gente, só esse verso aqui dava para fechar e ir para casa. Depois de tantas dificuldades, tantas lutas, essa promessa de paz no final e esse compromisso de que mesmo que o mundo inteiro esteja andando com outros deuses, eu, você, nós andaremos em nome do Senhor, o nosso Deus. Não hoje, nem amanhã, mas para todos sempre. Amém? Gente, que mensagem maravilhosa. Sublinhe isso aí na sua Bíblia, pode marcar, porque essa é uma promessa que o nosso Deus, em nome de Jesus, ele vai cumprir. O segundo verso que me marcou bastante, que eu gostei muito também no livro de Miqueias, quero compartilhar com vocês, está no capítulo seguinte. Capítulo 5, no verso 2. No capítulo 4, ele diz que haveria paz no meio do povo de Israel. E no capítulo 5, ele mostra o motivo, o que vai acontecer, o que vai trazer essa paz para o povo de Israel. E a gente vai ler agora. Miqueias, capítulo 5, verso 2. Diz assim, mais uma profecia. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar do grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará ao tempo em que a que está em dor estiver dado à luz, e então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor. Depois continua dizendo que eles habitarão seguros, porque agora será engrandecido até os confins da terra. Uma pergunta. Quem será que é esse que ele está falando aqui? Quem que veio em Belém Efrata, uma cidade pequena, nasceu em Belém? Som.
Quem teve as suas origens desde os tempos eternos, desde os dias da eternidade? Quem que através do seu trabalho vai unir novamente o povo? Quem foi chamado para apacentar o povo na força do Senhor? Sobre quem Miqueias está falando? Está falando sobre Jesus. Gente, o centro do livro de Miqueias é essa profecia. Miqueias, no meio daquela, sabe, daquele momento turbulento, ele fala, gente, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos, virá a paz, e a paz virá por meio dessa promessa. Deus prometeu que lá na cidadezinha de Belém, a cidade pequena, não é igual às metrópoles que a gente tem, a cidade pequena, vai nascer daquela que vai dar a luz. Aquele que vai salvar Israel, aquele que vive eternamente, aquele que vai apacentar o povo e que vai unir o povo novamente. Gente, essa profecia, ela dividiu a história. Eu e você, nós só estamos aqui hoje por causa dessa profecia. Graças a essa promessa que Deus fez, a promessa da vinda de Jesus, nós temos hoje a chance da salvação. E Miqueias teve esse privilégio, o privilégio de ser um instrumento de Deus para falar para o povo que um dia o Messias viria. Trazendo para os dias de hoje, essa profecia já se cumpriu. Jesus Cristo já veio. Mas a mesma Bíblia, ela promete que Jesus Cristo vai voltar. Essa é uma promessa verdadeira, a gente pode acreditar nisso. E às vezes, no meio das dificuldades que a gente passa, assim como Miqueias passou, a gente é tentado a se esquecer da promessa. A gente é tentado a se esquecer de que tem algo maior, de que Jesus virá, de que, sabe, tem outra coisa acontecendo. Mas Miqueias, ele nos lembra hoje também de que o centro de tudo é Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, Jesus Cristo morreu, e graças ao sacrifício dele, eu e você temos a chance da vida eterna. Miqueias comprova a veracidade da Bíblia. A gente vê o livro de Miqueias, embora ele esteja aqui algumas páginas antes do livro de Mateus, essas páginas, elas têm um espaço de mais ou menos uns 500, na verdade 700 anos. Essa profecia foi dada há 700 anos. É como se hoje eu aqui recebesse uma visão e falasse, olha, no ano 2750 vai vir um homem que vai nascer lá na cidade de Belém, não sei, Paranaguá, talvez São José dos Pinhais, e vai acontecer isso, isso, isso e isso. E aí você olha e fala, 2750, nem vou estar vivo lá, o que vai acontecer e tal. Mas exatamente naquele ano acontece da maneira que foi profetizado. Hoje a gente tem esse privilégio de olhar por esse prisma e perceber que a mensagem de Miqueias se cumpriu e a profecia foi realizada. Esse segundo verso é muito importante, porque ele fala da vinda do Messias e dessa promessa maravilhosa. Ok, o primeiro verso que a gente leu, capítulo 4, falando sobre o julgamento, sobre o momento em que a paz vai reinar novamente no nosso mundo. O segundo verso no capítulo 5, que fala sobre a vinda do Messias, essa promessa que já aconteceu e hoje nós esperamos a segunda vinda dele. E o terceiro verso que eu quero destacar nessa noite está no capítulo 6. Lemos um do capítulo 4, um do 5, e agora vamos no capítulo 6, no verso 8. Capítulo 6, verso 8. Aí você diz, não pastor, eu sei, entendi que um dia vai ter paz, entendi que Jesus Cristo vai voltar para trazer essa paz, mas e eu? O que eu tenho que fazer? Qual é a minha tarefa nisso? Como eu espero esse dia chegar? Como eu posso agir como talvez um promotor dessa paz? O que Deus espera de mim? E aí no capítulo 6, verso 8, ele diz assim, ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Pratiques a justiça, ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Esse verso também ele é lindo demais. Eu fiz um sermão só desse verso, de tão rico que ele é. Na verdade, de uma frasezinha dele, a última, andar humildemente com Deus, que é um verso muito rico. Aqui fala um pouco do chamado de Deus para aquele povo. Isso se aplica a nós hoje também. Você pode falar, pastor, mas vendo tudo que eu estou vendo, vivendo no mundo que a gente vive, como nos dias de Miqueias, nessa situação complexa que estamos vivendo, o que eu faço? Às vezes eu me vejo de mãos atadas, às vezes eu, não consigo, não posso decidir quem sou eu, a minha voz no meio dessa multidão. O que Deus espera de mim no meio dessa situação que a gente vive? E aí vem Miqueias e nos dá essa cajadada na cabeça dizendo, olha, Vitor, cada um de vocês brasileiros, cada um de vocês cidadãos aí do mundo, de qualquer país que seja, ele te declarou
o que é bom e o que Ele espera de ti. Sabe o que Deus espera de ti? 3 coisas. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com Deus. Meus irmãos, aqui, para mim, está a solução. Na verdade, aqui está o maior de todos os protestos que a gente pode fazer. Se você quer fazer algo pelo nosso país, se você quer fazer algo pela nossa nação, coloque esse verso em prática na sua vida. Se cada um de nós fizéssemos isso, a realidade desse mundo seria totalmente diferente. Pastor, qual deve ser o meu protesto? O que eu devo fazer no meio de toda essa situação? Fazer assim como Miqueias, e Deus falou através de Miqueias para o povo daquela época. Pratique a justiça. Seja um promotor da justiça. Leve justiça onde ela não tem. Não espere que outras pessoas levem. E levar a justiça não é só condenar o errado, falar está certo, não é só o juiz. Levar a justiça é você quebrar a injustiça. Não apenas a injustiça das leis, mas as injustiças sociais que a gente vive. Não é justo uma pessoa ter pão em abundância e outra não ter nada. Justiça nos relacionamentos. Não é justo eu tratar uma pessoa bem e não tratar outra pessoa de maneira diferente. Sabe, justiça em tudo na nossa vida. A Bíblia diz que nós devemos ser agentes da justiça. Não apenas esperar que a justiça seja feita, mas eu e você, no nosso dia a dia, nas coisas grandes e em especial nas coisas pequenas, praticar a justiça. Será que nós praticamos a justiça? A gente fala muito, e eu vejo muito na internet, estava vendo esses dias aqueles testes de honestidade, né? Como a gente fala, fulano, e fala dos políticos e dessas pessoas que roubam mesmo, e que, sabe, isso angustia a gente. Mas grande parte, e não digo só das pessoas, dos brasileiros, eu digo de nós. Se estivéssemos naquele lugar e tivéssemos a oportunidade, talvez faríamos o mesmo. Todos nós precisamos praticar a justiça, nas pequenas coisas. Ser agentes da justiça. Depois ele diz, amante da misericórdia. Ser misericordioso, se compadecer com as pessoas, você ter empatia pelas pessoas, se preocupar mais com as pessoas do que consigo mesmo. Essa é a nossa missão. A gente precisa ser um amante da misericórdia, não se fechar no nosso casulo, mas se abrir para abençoar outras pessoas. E a terceira parte eu gosto muito, andar humildemente com Deus. Não só andar com Deus, mas andar em humildade. Reconhecendo quão pequeno eu sou, quão falho, quão pecador. Sabe, eu sou assim, mas eu tenho um Deus muito poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus perdoador, um Deus de graça que entra, transforma a minha vida e me ajuda a viver uma vida em conformidade com a vida dele. Sabe qual é a nossa missão? Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar em humildade com Deus. Aí tem um versinho que me marcou no capítulo 7 também. Pois o capítulo 6, o 4º verso que me chamou a atenção no livro de Miqueias, e eu quero compartilhar com você também, está no verso 2 até o verso 4. Que aqui Miqueias reclama de novo a situação que ele está vivendo. Ele está indignado. No verso 1, na verdade a minha Bíblia traz o subtítulo, capítulo 7, dizendo a corrupção moral de Israel. Olha só, a corrupção moral. E o nosso mundo hoje, o nosso país, a gente vive nesse meio de corrupção moral. E ele diz, verso 1, ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas de verão, com os rabiscos da vidma, não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporão que a minha alma deseja. Ele está desesperado, fala, olha, sou igual uva chupada, parece que não tem mais nada para comer, a situação está terrível, ai de mim, olha o meio no povo que eu estou. E aí no verso 2 ele diz, pereceu da terra o piedoso, não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramar sangue, cada um caça o seu irmão com rede, as suas mãos estão sobre o mal e fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O maior deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por suas sentinelas, o dia do teu castigo, e aí está a confusão deles. Queridos, parece que ele está descrevendo a gente aqui, né? Os nossos dias, suborno e tudo isso e tudo aquilo. E não digo só dos políticos, digo de nós mesmos. Ele está indignado com a situação do país que ele fazia parte. Só que
no verso 7, e ele cita aqui, verso 5, verso 6, ele fala o que acontece, e ele diz, fala, os juízes fazem isso, os governantes fazem isso, mas ele fala, olha, o amigo também trai, no verso 5, o seu companheiro. O verso 6, ele fala, o filho despreza o seu pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, ou seja, corrupção moral generalizada. Pastor, qual é a solução? O que Miqueias fala para nós hoje, que pode se aplicar a nós hoje também, que vivemos uma condição muito semelhante, verso 7 traz o segredo. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Amém? Gente, essa é uma promessa para nós também. Eu e você temos que parar de olhar para as notícias. Não estou falando de ficar alienado, sabe? Mas não ficar olhando só para essas coisas. Mas assim como Miqueias, eu, porém, olharei para o Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação, porque Ele, o meu Deus, Ele me ouvirá. A gente precisa colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Pedir que Deus purifique as pessoas do nosso mundo, do nosso país, mas que Ele purifique a mim. Que Ele me torne uma pessoa justa, uma pessoa misericordiosa, uma pessoa humilde. Que Ele transforme a minha vida. Pedir que Ele transforme a vida das pessoas, pedir que Ele faça o melhor, que Ele me ouça, e que o Deus da minha salvação, que Ele resolva essas situações da melhor maneira possível. Esse verso, sem dúvida, ele deve estar gravado no nosso coração e na nossa alma, porque assim como Miqueias viveu, nós vivemos hoje também. E devemos não olhar apenas para os problemas, mas olhar para Deus. O último verso que eu quero destacar de Miqueias está também no capítulo 7. Depois de falar palavras maravilhosas, da promessa das espadas se tornarem instrumento de trabalho, o nascimento do Messias, o que Deus espera de nós, aqui o que fazer quando você percebe que está no meio de uma sociedade corrupta. No finalzinho do capítulo 7, ele conclui dizendo o seguinte, capítulo 7 de Miqueias, verso 18 a 20. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Amém? O que eu acho legal é que Miqueias passa o livro inteiro acusando a corrupção moral do povo. Só que ele termina pedindo misericórdia para ele mesmo. Porque ele percebe que ele também precisa ser purificado. E ele diz, olha Deus, graças a ti. Porque ninguém é como você. Graças porque o Senhor perdoa a iniquidade. Graças porque o Senhor se esquece da transgressão. Graças porque o Senhor tem prazer na misericórdia. Graças porque o Senhor tem compaixão de nós. Pisará as nossas iniquidades e lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. Ele termina mostrando que a resolução de todo e qualquer conflito moral começa aqui e termina lá. Para que a gente veja uma sociedade melhor, para que a gente veja um país melhor, um mundo melhor, preciso ser uma pessoa melhor, preciso me ligar a Deus. E ele diz que ele termina com essa promessa de que Deus, se a gente pedir, se a gente permitir, Ele vai entrar no nosso coração. Ele vai perdoar os nossos pecados. Eu acho legal o verso 18 que fala que Ele vai pegar os nossos pecados, jogar no chão, pisar, eu fico imaginando pulando, depois quando for suficiente Ele pega, vai lá, amarra numa pedra, joga no mar, ó, sumiu, acabou o seu pecado. E Ele faz isso conosco. E a gente precisa se permitir, reconhecer nossas falhas, nossos erros, nossa pequenez, falar, Deus, começa a transformação aqui. Começa a mudança em mim. Faz com que eu seja um homem, uma mulher como você deseja. Pega os meus pecados, Deus, eu me arrependo deles. Pisa em cima, joga no mar. E a promessa dita nesse livro, não apenas por Miqueias, mas a gente já viu no verso 1, dita pelo próprio Deus, é de que Deus, Ele perdoa a iniquidade, Ele esquece a transgressão e tem prazer na misericórdia. Amém? Se nessa noite você foi cutucado, incomodado a provocar uma mudança na sua vida, saiba que Deus, Ele vai operar isso em você. Ele vai limpar o seu coração, Ele vai perdoar os pecados que eu e você possuímos. E nessa noite, o propósito de estarmos aqui é refletirmos sobre isso.
é nos acalmarmos no meio dessa situação complexa que vivemos como país e como mundo. É olharmos mais para cima do que para o lado, do que para o computador, para a TV e para o celular. É pedirmos e permitir que Deus nos use para sermos bênção para outras pessoas e a nos arrepender dos nossos pecados e começar a mudança da nossa sociedade, do nosso mundo e do nosso país por cada um de nós. Nos arrependendo, confessando os nossos erros e permitindo que Deus nos perdoe, nos limpe e nos torne pessoas melhores. Tudo isso só poderá ser feito graças ao centro do capítulo que nós lemos, do livro que nós lemos, que é através de Jesus Cristo. A cruz de Cristo, ela é esse motivo. Se não tivesse cruz, amigos, eu ia chegar aqui para vocês e não teria nem o que falar. A gente não teria uma perspectiva de melhora. Eu ia falar, gente, tá ruim, vai piorar, ou tá bom, vai piorar. Não tem esperança. Mas graças a esse pedacinho dito por Miqueias, graças à vinda de Jesus, a esperança existe e ela está aí, à nossa disposição. Eu concluo essa mensagem perguntando para você, qual desses 5 textos será que Deus usou nessa noite para tocar o seu coração? Você pode falar, pastor, não foi, eu estava precisando, de uma mensagem de paz. Não, eu estava precisando entender o que eu preciso fazer. Não, eu precisava me relembrar do Messias. Pastor, eu precisava parar de olhar para a situação atual, olhar para Deus. Pastor, eu preciso de perdão dos meus pecados. Eu não sei qual desses versos se encaixa na sua vida. Mas eu digo que todos eles existem, já são resolvidos, já pequena, nas milhares de Judá, nasceu o Salvador, nasceu Jesus Cristo. Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu, e graças a essa cruz, eu e você, hoje, nós temos não só a chance, mas a certeza da vitória. A certeza de que um dia todo mal vai acabar, a certeza de que as dificuldades que passamos serão eliminadas, a certeza de que o nosso coração, pecaminoso, as falhas, as cabeçadas que a gente dá no dia a dia, elas vão ter um fim. Porque Jesus morreu por nós. Porque nós aceitamos esse sacrifício. Essa transformação começa. E ela será concluída logo, logo, quando Ele voltar nas nuvens do céu. Que essa mensagem de Miqueias, ela alcance o seu coração. Que a gente saia daqui como se Miqueias estivesse aqui hoje. Falado e contado essas visões que ele teve para nós. E que Jesus entre no nosso coração e transforme ele, faça uma mudança, nos tornando agentes de mudança. Para ser uma bênção para o nosso país, para o nosso mundo, para a nossa igreja, todos os lugares que a gente esteja. A gente vai ter uma música final nesse momento. E enquanto essa música será cantada, eu convido você a fechar os seus olhos e fazer uma oração individual, abrindo seu coração a Deus, conversando com Ele, pedindo perdão por algum pecado, por alguma falha, orando pela nossa igreja, orando pelo nosso país, e assim como Miqueias, pedindo para ser um instrumento de transformação para as pessoas que estão ao nosso redor. Enquanto essa canção é cantada, feche seus olhos e converse com Deus. Quando mãos suplicantes pediam, outras mãos que as pudessem guiar, receberam o toque seguro destas mãos perfuradas na cruz, pois a cruz, rude cruz, traz vitória a qualquer coração sofredor. Vou louvar
pois a cruz hoje é tudo pra mim. Outros pés indecisos, cansados, caminhavam sem ter onde ir. Mas os pés que já foram pregados lhes mostraram o caminho do amor. E quando todos os amigos se forem, quando a morte chegar para mim, eu confiarei em um mestre pregado que morreu, mas enfim ressurgiu. Pois a cruz, rude cruz, traz vitória a qualquer coração sofredor. Vou louvar para sempre meu mestre, pois a cruz hoje é tudo pra mim. Pois a cruz hoje é tudo pra mim, pra mim. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado, muito obrigado, por mesmo vivendo num mundo de dificuldades, num país que enfrenta uma crise moral, nós temos certeza de que a cruz já nos deu vitória. Obrigado por essa mensagem que Miqueias nos trouxe, que o Senhor trouxe através de Miqueias para nós. Deus, concede a paz, concede-nos essa certeza de momentos de paz. Concede-nos a certeza de que Jesus Cristo vai voltar, que isso não seja uma dúvida no nosso coração. Faz de cada um de nós, em nome de Jesus, agentes de justiça, amantes da benignidade, e que a gente caminhe em humildade contigo. Querido Deus, nós nos colocamos à tua disposição, queremos olhar apenas para ti, não olhar para o lado, não olhar para as situações adversas que vemos, mas focar os olhos em ti e confiar em ti, esperar em ti, sabendo que o Senhor dos exércitos, resolverá toda e qualquer situação por nós. Por fim, nós nos rendemos em tuas mãos. Nós abrimos o nosso coração a ti, para que o Senhor comece essa transformação na vida de cada um de nós que aqui estamos. Limpa o nosso coração, Deus. Limpa o meu coração. O Senhor sabe os pecados que eu tenho, as dificuldades que enfrento, e todos que aqui estão, Deus, perdoe os nossos pecados, purifique a nossa vida. Deus, que se tivesse só eu no mundo, que esse mundo fosse um lugar bom, sabe? Se tivesse só nós que aqui estamos, que a situação seja diferente, Deus. Transforme a nossa vida a ponto de sermos agentes de mudança. Perdoe os nossos pecados nessa noite, Deus. Quem entrou aqui com um pecado no coração, com uma falha, que ele saia daqui perdoado em nome de Jesus Cristo.
Assim como Miqueias, Deus, hoje nós ouvimos a Tua palavra e queremos no meio dessa nação e no meio desse momento delicado, olhar para Ti, colocar os nossos olhos, o nosso coração e a nossa esperança em Ti. Abençoe cada um de nós, abençoe os nossos familiares, aqueles que não estão aqui, aqueles que estão nos assistindo de longe, seja onde estiverem, Deus, os abençoe e derrame as suas ricas bênçãos sobre todos eles. Nós colocamos todas as nossas esperanças em Ti. E assim oramos, como família, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.